Premonição 6 está sendo lançado agora nos cinemas, quase 15 anos depois do quinto filme da franquia de Fugitivos do Ceifador Sinistro. Mas será que esse filme vale a pena ser visto no cinema? Será que ele faz jus a essa franquia que vem desde os anos 2000? É isso que a gente vai discutir hoje nesse vídeo. E antes de começar, já aproveita para se inscrever no canal e não perder os próximos vídeos que eu vou postar por aqui a respeito da franquia Premonição, porque eu tenho planos de fazer um vídeo para cada filme, já que cada filme tem uma infinidade de informação, os vídeos vão ficar bem massivos, então não tem como eu fazer, por exemplo, um apanhado geral de todos os filmes, até porque cada um é bem diferente do outro. Premonição 6 tem uma história bastante simples e direta, mas vale dizer aqui que esse vídeo será repleto de spoilers massivos, então se você ainda não viu o sexto filme da franquia, assista antes de continuar esse vídeo, ou não também, porque eu não acho que ele vai afetar tanto assim a experiência por motivos que vocês vão saber ao longo desse vídeo. Pois bem, em Premonição 6 nós seguimos a história de Stephanie, uma aluna universitária que acorda de um pesadelo que é a premonição de outra pessoa, não dela. Então a gente tem ali aquela primeira cena mostrando a primeira premonição, que seria aquela catástrofe que seria evitada pelo protagonista, e a gente seguiria ali vendo os sobreviventes sendo perseguidos. Mas o que acontece realmente é que logo no final daquela introduçãozinha, onde a gente vê aquela quantidade absurda de personagens e vai conhecendo cada um deles muito rapidamente, seria interrompida porque era tudo um sonho da Stephanie que estava dormindo em uma aula de faculdade. Esse foi o primeiro indício de que Premonição 6 tentaria se afastar o máximo possível da franquia. Eu não sei se isso era uma coisa boa ou ruim no primeiro plano, na primeira ideia ali, no primeiro draft que eles tiveram do roteiro, o primeiro rascunho. Mas, na minha opinião, isso foi um problema principalmente pela quantidade de roteiristas que esse filme teve. Ele não foi escrito por uma, duas pessoas, mas se não me engano por 4. Então assim, é como se a gente estivesse vendo várias ideias jogadas na tela que não fazem muito sentido, principalmente se a gente for considerar que a Stephanie está tendo esses pesadelos diariamente nos últimos 2 meses e ainda não procurou ajuda. Eu achei isso terrível. Até porque a pessoa que ela sonha que está tendo essa premonição, que é muito esquisito, porque ela está sonhando com a premonição que essa pessoa teve, que não faz o menor sentido, mas essa pessoa é a avó dela, a Iris. Então todo aquele começo ali, meio nos anos 40, 50, dessa moça que está tendo essa premonição ali logo antes de receber um pedido de casamento, tudo isso se passa no passado da avó da Stephanie. E assim, tudo bem, sabe? Você quer fazer uma ideia legal, uma ideia nova, um conceito diferente, beleza, só que esse começo já me tirou um pouco do filme. Então a Stephanie decide visitar a avó dela, que ela perdeu completamente o contato. Então ela vai até a casa do pai dela, a gente descobre que a mãe dela abandonou ela, que é uma história meio jogada ali, meio sem explicação, mas tudo bem. Porque logo em seguida a gente viria a conhecer a Iris, que está morando em uma cabana cheia de proteção, muito parecido com a franquia Halloween, a nova trilogia, né, que começou ali, se não me engano, em 2018, mas especificamente muito parecido com Halloween Kills, porque a gente consegue ver ali que a mulher está se protegendo de um serial killer, que seria o Ceifador Sinistro. Toda essa sequência com a Iris é muito legal, a gente se perde ali na nostalgia, porque dá pra lembrar bastante do Alex, do primeiro filme, que ele se esconde ali na cabana e fica tentando fugir de todas as formas que a morte quer pegar ele, mas não passa muito disso, porque essa personagem é eliminada logo a seguir em uma cena até que legal, até que bacaninha assim, porque um dos pontos positivos desse filme é que as mortes são muito legais. Infelizmente elas não são tão elaboradas quanto nos outros filmes, mas pelo menos as cenas de gore são bem feitas. E depois do enterro da Iris, eles fazem ali uma espécie de churrasco, e aí a mãe da Stephanie vai nesse churrasco. Eu achei muito esquisito que eles estavam fazendo um churrasco, parece que eles estão comemorando alguma coisa, sendo que a pessoa acabou de ser enterrada. Eu não sei, talvez eles não gostassem tanto assim da mulher, que eles falam isso várias vezes, né? Nossa, ela era uma maluca, porque ela ficava falando da morte o tempo todo e não sei mais o que. Mas a Stephanie vai embora desse churrasco porque a mãe dela estaria lá, e a mãe dela mora num trailer, a gente não consegue saber muito bem por que ela abandonou os filhos, mas tudo isso é extremamente irrelevante, porque tudo que a gente quer ver aqui são mortes elaboradas, e é isso que acontece na cena do churrasco, que foi completamente entregue no trailer. Então se você assistiu o trailer, não adianta nada você ir sem ter descoberto nenhum spoiler do filme, porque toda aquela sequência está no filme. Isso é bem frustrante para quem está assistindo, porque o tempo todo você está vendo ali a jornada do caco de vidro, e você sabe que o caco de
vidro vai terminar no pé do cidadão ali se você assistir o trailer. Então não tem por que ficar aquela tensão do pessoal tossindo, tipo, parecendo que engoliu um pedaço de gelo. Tudo isso ficou muito banal, principalmente o negócio da cama elástica também, que, assim, nada disso desperta a curiosidade do espectador, principalmente naquele que já assistiu o trailer. E logo depois da morte do Howard, que é o pai do Eric, a gente tem aquela longa sequência no estúdio de tatuagem que também foi entregue no trailer. Então assim, se você assistiu os dois trailers que foram lançados, não sei se teve mais trailer, mas se você assistiu esses dois especificamente, você tomou um spoiler absurdo das duas melhores sequências onde a gente acompanhava a morte. O primeiro maior problema dessa sequência no estúdio de tatuagem é toda a comédia forçada em volta de toda essa sequência, porque o Eric ele tá ali muito triste com a morte do pai dele, aí ele tá tatuando o pai no braço, com a música triste. Eu achei isso tão forçado, tão chato. Então, sabe, eu não entendo por que eles estão tentando transformar todos os filmes de terror em comédia. Mas a pior coisa de toda essa sequência do estúdio de tatuagem é que ela termina sem a morte do Eric. Então a gente viu toda aquela sequência ali para que no outro dia ele estivesse bem, fazendo piadinha ali, aquelas piadas horríveis sobre o caminhão de lixo, que, nossa, cara, pra quê? Pra que tudo isso? Pra que ficar forçando a plateia a rir, sabe? Pessoas rindo no cinema, eu não entendo, é um filme de terror. Às vezes você dá uma risada, às vezes você acha graça de alguma coisa ou outra, só que assim, toda hora os personagens ficam tentando fazer piada, isso é muito cansativo. Principalmente porque o pior tipo de comédia que existe em um filme de terror é a comédia voluntária, porque assim, você está assistindo um filme de terror, não de comédia. Então quando eles tentam fazer piada, eu me sinto assistindo um filme do Adam Sandler, o que é muito engraçado porque um dos dubladores do filme é o Adam Sandler. Então as únicas partes que eu tava achando graça mesmo é porque eu assisti o filme dublado, né, infelizmente, e o Adam Sandler, toda hora que ele falava, assim, o dublador dele, eu começava a rir, porque eu achava muito engraçado, porque ele toda hora me lembrava de filmes do Adam Sandler, e assim, o filme não era engraçado. Mas enfim, o que acontece logo a seguir é que a teoria da Iris é comprovada mais uma vez, porque lá no começo ela tentou provar para Stephanie que a morte estava perseguindo eles, que é uma ideia meio absurda nesse contexto, mas já a gente chega lá. E logo em seguida, a irmã do Eric é jogada dentro de um caminhão de lixo e compactada. Eu tenho muitos problemas com essa sequência, mas a gente vai ver elas daqui a pouco. Porque logo em seguida, um dos maiores problemas desse filme é exposto, porque quando a Stephanie tá ali tentando convencer os familiares dela que eles são todos vítimas de uma maldição familiar e que todos eles estão na lista da morte, assim, nenhum deles é sobrevivente de nada. Então, assim, eu fiquei o tempo todo pensando, pô, mas todo mundo vai morrer um dia. Então, o que tem? O que tem todo mundo tá na lista da morte? É óbvio que tá todo mundo na lista da morte. Todo mundo vai morrer. E ela tava falando como se isso fosse uma novidade. O pessoal tava todo ofendido, tipo, ai, você não pode falar dessas coisas. Por que não? Todo mundo vai morrer, entendeu? O que fazia sentido nos filmes anteriores é que eram sobreviventes. Eles tinham uma perspectiva diferente com relação à vida e à morte. Então, quando vinha um terceiro personagem e começava a falar pra eles, nesse caso sempre o protagonista, que não era para eles terem sobrevivido ao que eles sobreviveram anteriormente, que agora a morte ia caçar eles até eliminar todos eles na ordem que era para eles terem morrido, isso fazia muito mais sentido, isso despertava um medo real. Então, enquanto a Stephanie estava ali apresentando todo aquele problema, aquela teoria da conspiração, que até um deles chama, isso é teoria da conspiração, como se ninguém fosse morrer um dia, eu ficava pensando, pô, mas não é isso que vai acontecer com todo mundo? Porque do ponto de vista ali do que ela estava tentando dizer, todo mundo que estava naquela sala ali ia morrer. Mas assim, todo mundo vai morrer. Então qual é o sentido de urgência? Qual é o medo? Quais são os sentimentos com relação aos personagens a respeito das mortes das pessoas que aconteceram há pouco tempo? Eu me lembro muito do Macaco, vídeo aqui no canal inclusive. Lá no Macaco tem uma coisa sobre a morte, tem aquela coisa ali, principalmente por causa do Ross Perkins, a respeito de como os pais dele faleceram, as circunstâncias, que faz muito mais sentido. Aqui, o clima de novela impera. E voltando ao filme, o que acontece logo a seguir é inacreditável, porque eles falam, pô, mas como é que o Eric não morreu? Como é que ele sobreviveu? Acontece que ele não era filho do pai dele, ele era fruto de um caso. E eu tava assistindo aquilo no cinema e eu fiquei pensando, pra que isso existe? Pra quê? Qual é a funcionalidade dessa sequência nesse filme? O que ele traz de novo pra franquia Premonição? Nada. Ele só tava ali para ser fruto de uma piadinha, pro Eric ir lá e falar, então é por isso que ele vinha aqui jogar bola. É tipo, sabe, totalmente desnecessário, totalmente irrelevante. E para você que é fã de cinema de terror,
eu indico, não vá ao cinema assistir esse filme, porque todo mundo que está indo assistir esse filme não é fã de cinema de terror, e eles tornam toda a experiência em volta do filme de terror um grande circo, com a ajuda do filme, que traz esse clima e deixa todo mundo desconfortável, falando dos fãs de terror como eu. Mas continuando com o filme, o motivo de nenhum deles ainda ter morrido era que a Iris estava se escondendo do ceifador sinistro lá na sua cabana e estava mantendo todos vivos, porque enquanto ninguém salvava ela da morte, ela não pulava a lista e ia para o próximo. Porque segundo a teoria da Stephanie, todas essas pessoas que sobreviveram lá atrás, no passado, naquela primeira premonição, tiveram muitos filhos, e esses filhos estariam ali na lista da morte porque não era para eles terem nascido. Eu acho isso extremamente forçado, parece que é um outro filme, não parece que é premonição, parece que a história segue uma outra narrativa, como se fosse um filme de maldição familiar, por exemplo, como é o caso daqueles filmes tipo Invocação do Mal, que logo teremos vídeos a respeito aqui no canal também. Mas você que está assistindo o vídeo até agora deve estar pensando que eu odiei o filme, né? Na verdade não. Logo depois da gente descobrir que o próximo da lista ali, a vítima, seria o adulto infantilizado que tem uma tartaruguinha de estimação, a gente é apresentado a ideia de que uma pessoa encontrou novos sobreviventes, um tal de JB, se não me engano. E JB é nada mais nada menos do que Tony Todd. Então a gente tem o Tony Todd no seu último filme e a participação dele é muito emocionante, eu gostei bastante, por mais que logo depois que ele sai ali de cena tenha uma piadinha, não tem problema. Toda essa sequência é muito boa, muito bonita, porque você percebe que é o ator falando e não um personagem, é o Tony Todd falando para todos nós aproveitarmos a nossa vida, porque é um presente maravilhoso. Ele fala que vai fazer isso, sai por uma porta, a porta se fecha e, como todo mundo sabe, né? Quem não sabe vai saber agora, ele faleceu, o filme é em homenagem a ele, até no final ali dos créditos aparece em memória de Tony Todd, e toda essa sequência fez jus ao personagem. Por mais que eu ache meio forçado que eles tenham ali falado que ele foi um dos sobreviventes, que ele foi o garotinho lá há muitos anos atrás, que foi salvo pela primeira premonição, e por isso, ao longo de todos os anos, ao longo de todos os filmes da franquia Premonição, ele sabia de tudo. Eu gosto muito mais de pensar que ele é a morte. É muito mais divertido assistir os filmes com esse ponto de vista, imaginando que o Tony Todd, o personagem dele, é o ceifador sinistro, brincando ainda mais com as suas vítimas. Mas bem, ele fala ali para aquele grupo de sobreviventes a nada, porque eles não sobreviveram a nenhuma catástrofe, eles só estão preocupados porque eles vão morrer, o que é uma imbecilidade gigantesca, mas tudo bem. A gente tem aquela sequência da ressonância magnética ali na sala, onde tem o imã gigante que suga todo mundo. O maior problema que eu encontrei nesse filme, o segundo maior problema, né, porque o primeiro é eles não serem sobreviventes de nada, é que a morte não está nesse filme. Ah, mas o que você quer dizer com isso? Todo mundo não morre? Não tem todas as sequências de morte? Sim, tem. Só que nos filmes anteriores, até no filme da NASCAR, que eu achava que era um dos piores, tem a intencionalidade da morte. Você consegue ver quase como se fosse um personagem invisível ali, que às vezes aparece como uma sombra sinistra, mas às vezes você só consegue enxergar ele através da sua intencionalidade. Assim como naquela primeira morte lá do Todd, do primeiro Premonição, quando ela finalmente consegue eliminar ali um dos sobreviventes, aquele fluido meio azulado que tinha escorrido até perto da tomada, ele volta, mostrando que a morte estava meio que tentando apagar os seus rastros. Que se você parar para pensar é uma coisa meio idiota, só que assim, isso estabelece a morte como um personagem oculto em toda a franquia. E no sexto filme, esse personagem oculto tá tão oculto que ele não existe. Você não percebe intencionalidade em nada. E por quê? Porque tudo que parece que vai acontecer, acontece. Lembrando lá no segundo filme, com o cara que tinha acabado de ganhar a loteria, ele chega em casa todo feliz ali depois de sobreviver ao engavetamento, né, que fez todo mundo ficar com medo de caminhão com tora. E acontece uma infinidade de coisas que podiam acabar com a vida dele. Assim, a frigideira pega fogo, ele tá com a mão enfiada no triturador de lixo, morrendo de medo de ser sugado. Aí ele consegue escapar no início de incêndio, escapa pela escada de incêndio que estava meio defeituosa, e no final ele escorrega no espaguete e a escada cai no olho dele. Assim, eu consigo ver a intencionalidade da morte, eu consigo ver a ironia da morte. Ele consegue apresentar esse personagem que não existe como uma força que está realmente tentando eliminar ali os sobreviventes. No sexto filme, eu não vejo força, eu não vejo ironia, eu não vejo intencionalidade. E eu acho que isso se deve ao fato do roteiro ter sido escrito de uma forma tão ruim, porque parece que tem 4 filmes acontecendo ao mesmo tempo.
uma novela onde de repente um dos personagens não é filho do pai dele, o que promove ali uma coisa muito sentimental, melodramática, a mãe que fugiu de casa e a gente não sabe porquê e vive num trailer, e o trailer nem é usado, pelo amor de Deus. Um filme de comédia completamente voluntário que eu achei terrível ali quando eles estão discutindo qual é a melhor forma de enganar a morte, se eles conseguem sobreviver a uma experiência de quase morte, que é o que eles estão tentando fazer ali naquele hospital, ou se eles tiram a vida de alguém para tomar o restante de vida que aquela pessoa teria, e aí os dois olham para um bebê, e eu achei uma piada de muito mau gosto, e fiquei pensando, pô, mas pra que essa piada? Pra que, num momento tão crítico, num momento em que um dos personagens pode vir a morrer, eles estão pensando em tirar a vida de um ser tão indefeso? Eu não entendo como isso pode ser engraçado, entende? Porque se você parar pra pensar, lá no filme da NASCAR tem algumas piadas muito boas e elas não são voluntárias, como por exemplo, aquele personagem que sobreviveu, mas que na verdade ele não queria ter sobrevivido, e aí o protagonista com a sua namorada chegam no lugar onde esse cara mora e ele tá enforcado, ele tá ali totalmente imóvel e você pensa, pô, o cara conseguiu. E aí quando os protagonistas avançam pra cima dele, ele começa a se mexer violentamente e fala, não, eu tô tentando morrer o dia inteiro, não consigo. E aí ele cai. Isso é muito engraçado e é um tema muito pesado, até que eu não posso falar aqui no YouTube, pra vocês verem como os filmes eram mais engraçados sem tentar ser engraçados. Que aqui no 6 eles tentam tanto que tem o efeito contrário. E logo depois da morte da máquina de ressonância magnética, me corrijam aqui se eu estiver errado, eu não lembro exatamente qual é o nome daquela máquina, mas é um imã gigantesco. O Eric finalmente morre, e aí eu fiquei pensando, por que ele morreu? Será que chegou a hora dele? Era assim que era para ele ter morrido? Mas isso não faz sentido, porque se era assim que era para ele ter morrido, por que ele não morreu antes lá no estúdio de tatuagem? O que acontece é que eles dão uma desculpa meio esfarrapada ali, que quando você tenta enganar a morte, as coisas ficam estranhas. Sabe o que é estranho? É esse roteiro ter ganhado uma produção tão de alto orçamento assim, porque os efeitos visuais são bons, são muito bem feitos, só que o roteiro é um lixo. E me desculpe se você gostou, mas assista os outros filmes com esse ponto de vista, de que primeiro, eles são sobreviventes, eles estão sofrendo daquele trauma com a síndrome de sobrevivente, e que a morte é um personagem com intenções claras e um senso de humor absurdo, assim como disse o Tony Todd lá no segundo filme, se não me engano. Mas logo depois disso, a Stephanie e o seu irmão, que ficou triste porque ela foi pra faculdade, mais uma coisa completamente sem sentido nesse filme, mas tudo bem, eles decidem que seria uma ótima ideia que a mãe, que abandonou eles, porque era melhor ela longe do que perto dos filhos, segundo o ponto de vista da mãe, seria melhor que ela fosse morar naquela cabana onde a Iris morou a vida inteira, para impedir que a morte chegasse para ela, sim, protegendo seus filhos. Eu não preciso nem dizer que tudo dá errado, a morte acaba vencendo no final, porque ela consegue matar a mãe da Stephanie em uma sequência muito frenética de ação, e a Stephanie quase morre afogada, mas é salva pelo irmão dela, e aí você fica pensando, então é igual ao segundo filme, né? É a forma de sobreviver. Ela precisava voltar de uma experiência de quase morte. Só que ali no final do filme, naquela sequência do trem que descarrilha, a gente descobre que na verdade ela não faleceu, que na verdade o coração dela não parou, ela só estava inconsciente, e que quando o irmão dela salvou ela, na verdade ele só estava tirando ela daquele estado de inconsciência. É nesse momento que duas toras vêm do trem e esmagam os dois na ordem que era para eles terem morrido. Eu achei esse filme bom? Não, você deve ter percebido que eu achei ele uma porcaria, mas por quê? Em relação a toda a franquia Premonição, ele meio que trai os princípios dos 5 primeiros filmes que eram tão bons. Até mesmo o da NASCAR, que eu achava que era o pior de todos, ele perdeu esse posto porque eu acho que o sexto é o pior de todos. Por quê? Tecnicamente ele é um filme muito bom, tecnicamente as mortes são muito legais, muito bonitas, só que carece daquela coisa de você ficar tentando prever o que ia acontecer, porque, por exemplo, uma das coisas mais legais de Premonição era você ficar vendo o que a morte estava fazendo e tentando adivinhar, como é que ele vai morrer? Será que vai ser eletrocutado porque a água está indo até a tomada? Não, será que vai ser se cortando? Ou sei lá, será que ele vai quebrar a privada sentado? Ou como no quinto filme, onde a mulher foi fazer a cirurgia laser e no final acaba pulando pela janela? Ou aquele rapaz que vai ali fazer um pouco de acupuntura e acaba morrendo, ironicamente, com um Buda caindo na cabeça dele? Isso é inesperado, isso é inteligente, isso é engraçado do ponto de vista involuntário, isso é premonição. O sexto filme não tem nada disso, você não prevê as mortes. O que parece que vai acontecer, no fim acontece, então é muito tedioso, muito chato, mas as mortes são legais. Quando elas acontecem, eu me senti assistindo ali Jogos Mortais, digamos assim. Agora, se tiver um sétimo filme eu vou assistir,
Muito provavelmente sim, mas eu vou sentir muita falta do Tony Todd e eu lamento muito que esse tenha sido o seu último filme, porque não faz jus à carreira do ator, a qual eu fui apresentado lá na Noite dos Mortos-Vivos de 1990, que também tem vídeo aqui no canal, e que é um dos poucos filmes que eu tenho a lembrança de como estava a minha vida, como estava ali o momento em que eu assisti aquele filme, do tanto que ele me marcou. Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, muito obrigado por assistir até aqui, deixem aí nos comentários o que você achou de Premonição 6 e até o próximo vídeo.